Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Restaurantes Incríveis. A cada episódio eu analiso junto com você os segredos e as estratégias de marketing dos restaurantes mais famosos do Brasil para que você possa aplicar os mesmos conceitos aí no seu restaurante. Eu sou o Vicente Gouveia, responsável pelo Colibri, o maior software de gestão de bares e restaurantes do Brasil e criador do método Restaurantes Incríveis. Meu propósito é ajudar você a lotar o seu restaurante todos os dias. E hoje nós vamos analisar juntos a história do Fabrício Lemos, do premiadíssimo Origem de Salvador, lá na Bahia. Eu vou te mostrar algumas estratégias que ele utiliza que você pode aplicar aí no seu restaurante. Mas antes da gente começar essa aula, eu gostaria que você fizesse uma análise junto comigo. Imagina dois restaurantes no mesmo bairro, até na mesma rua. Esses dois restaurantes, eles têm cardápios parecidos, preços ali também parecidos. Os dois donos desses dois restaurantes investiram pesado nos equipamentos da cozinha, colocaram fornos combinados, colocaram os equipamentos de inox da melhor qualidade, investiram no salão, investiram na decoração, investiram no treinamento dos funcionários e de repente você vê um restaurante lotado, com fila todos os dias e o outro restaurante ali meio vazio, tentando sobreviver. Como é que a gente explica dois restaurantes no mesmo bairro ou na mesma rua com várias características em comum, um lotado e o outro vazio? Bem, ao longo desses meus 19 anos trabalhando com o Colibri, eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com diversos donos de restaurantes. Foram dezenas de milhares de restaurantes atendidos nesses 19 anos e uma coisa me chamou muita atenção. Todo o restaurante que vive lotado, ele é mais do que um restaurante, ele tem um propósito. E o restaurante é apenas uma prova do propósito daquele lugar. E o restaurante que nós vamos analisar hoje faz muito sucesso. O chefe Fabrício Lemos tem uma história de vida incrível. E para conhecer de perto essa história, eu viajei para Salvador e passei um dia conversando com o Fabrício, entendendo quais são os pontos de vista dele de vida, de negócios, como é que ele toca o dia a dia dos seus restaurantes e qual o segredo para ele ter um restaurante tão bem sucedido. Algumas experiências ficam em nossas memórias para sempre, são impossíveis de esquecer. Os momentos mais marcantes de nossas vidas estão sempre ligados a sabores, aromas, sons e imagens, que causam algum tipo de sensação em nós. E todas as vezes que sentimos uma sensação muito boa, é porque a experiência foi incrível. Hoje vamos conhecer a história do Ori, um restaurante incrível que nasceu na cidade de Salvador em 2018. Ori, que significa cabeça em Iorubá, também é o nome do segundo restaurante dos renomados chefes Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. A casa mais casual dos chefes, instalada no Horto Florestal, preza pelo resgate de ingredientes simples, preparados de maneira cuidadosa.
O Fabrício Lemos é um menino, continua com essa alma de menino, embora ele tenha 41 anos. Nasci na Cidade Baixa, no Bonfim, aqui em Salvador, Bahia. E como todo garoto, eu tinha também meus sonhos. Venho de uma família muito simples, uma família de poder aquisitivo médio-baixo, mas com formação familiar muito intensa. Minha avó, meu avô e meus pais sempre souberam como nos educar, né? Então, minha avó e meu avô tiveram 11 filhos e deles a maioria todos formados. Então eu me espelhava em casa, né, do que eu queria ser no futuro. Então essa questão de educação sempre funcionou dentro da minha casa. E sempre fui daquele cara dedicado, ajudava a varrer a casa, ajudava minha mãe no que eu podia na tarefa de cozinha. E aí veio a cozinha na minha vida, né? Tem uma menina que trabalha com a gente até hoje, que faz parte da nossa família, a Juliana. Ela falava, quem vai pegar o pimentão? E eu sempre estava de prontidão para poder ajudar no momento de cozinhar. Brincadeira de cozinha quando pequeno, gostava de fazer acarajé com areia e enrolava na folha, cozinhar com panelinha, mas eu não tinha um sonho de ser cozinheiro, não, longe disso, né? Na sexta série eu fui para o colégio da Polícia Militar, então eu achava que eu seria militar, e fui da sexta ao terceiro ano, e o destino me levou para fora do país, né? Aquele sonho de ser militar acabou que ficou para trás, e a gente ganhou a loteria do Green Card. E em 97, 98, eu tinha que ir, né? Porque essa loteria te dá o direito de você morar nos Estados Unidos. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar todas as passagens. E aí acabou que minha mãe não abriu mão, foi eu, meu irmão e meu pai já estava lá. E aí começou a minha história com a cozinha. E aí fui inserido lá e eu tinha que me manter, né? Meu pai voltou, meu irmão voltou. E aí eu conheci uma família, né, de brasileiros que moravam lá. E ela acabava que locava quartos. E ela conseguiu um emprego para mim em um restaurante italiano, como lavador de prato. Era aquela oportunidade que eu tive de me manter e aquela foi a primeira oportunidade dentro da cozinha. E é onde eu me apaixonei pela profissão. Fazia salada, lavava panela, limpava banheiro, trabalhava de manhã, de tarde, de noite. E isso por 3 anos. De lavador de prato eu passei para cozinheiro, enquanto eu estava estudando. Aí saí desse restaurante, fui para o Ritz-Carlton, uma rede de hotéis de luxo. E essa rede de hotel de luxo que me deu muito do que eu sou hoje. Eu fiquei no Ritz-Carlton até 2010, saí de lá como chefe de cozinha. Passei por diversos restaurantes dentro da empresa. Comecei no Ritz-Carlton de Coconut Grove. Foi lá que eu fui de estagiário a cozinheiro. Depois fui para Key Biscayne. Em Key Biscayne eu acabei assumindo a subchefia de um restaurante mexicano. Depois assumi uma chefia de um restaurante Ocean View Burger Lounge. Era uma coisa meio Saint-Tropez, misturado com burger, pé na areia. Um restaurante difícil que ninguém queria, porque era calor, funcionava durante o dia só, era na brasa, eu assumi esse desafio. Depois de lá, eu fui para o Ritz-Carlton do Amelia Island. Em Amelia Island, eu fui também como subchefia em um restaurante italiano. E de lá eu voltei ao Brasil. E foi um retorno estudado, um retorno que eu queria fazer. Eu queria pegar um pouco daquilo que eu tinha aprendido lá fora e colocar em prática aqui também. Eu via os outros estados, como Rio, São Paulo, inclusive até o estado de Pernambuco, muito evoluído no que se diz respeito à gastronomia. A gente via aqui que nós tínhamos bastante potencial, mas não para dizer que é melhor ou pior que alguém. Eu queria pegar aquele pouco que eu tinha aprendido lá e contribuir com o meu pouco para o universo que já existia aqui. Então, a ideia de montar o próprio restaurante começa desde o dia que meu pai americano me paga aquele curso de como montar o seu restaurante. Então, montar um restaurante não é algo que nasce da noite para o dia. Como algumas pessoas pensam, ligam, e aí, vamos montar um restaurante? A maioria das vezes, você acaba fracassando no processo, né? Porque montar um restaurante é algo complexo. São uma série de ferramentas que você precisa ter
para você montar o seu restaurante. Não é por uma simples montagem, vou montar porque eu estudei gastronomia, eu estudei gestão, vou montar um restaurante. Então, assim, sei lá, há 20 anos atrás eu já tinha esse objetivo. E aos poucos eu fui coletando na mochila de conhecimentos para poder abrir o restaurante da forma correta. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu não tinha intenção de montar um restaurante. Eu tinha intenção, primeiro, de me reposicionar, de me reeducar, porque eu fui alfabetizado dentro da gastronomia em inglês. Então, até parece brincadeira, mas eu não sabia como era tomilho até aquele presente momento, né? Porque eu não usava tomilho aqui, eu não tinha noção que era tomilho quando eu saí daqui com 17 anos. Então, algumas ervas, eu só sabia o nome em inglês. E me reeducar também a nossa cultura, né? Porque é uma cultura totalmente diferente do que se tem lá fora. Então, eu quis me reinserir, e aí veio Mistura de Itapuã. Foi o primeiro restaurante que eu passei aqui no Brasil, e passei lá um ano implantando alguns processos, né? Era já uma casa de muito renome, mas eu pude contribuir também com um pouco do que eu trouxe. E depois foi o meu primeiro desafio de montar uma casa própria, foi o Almari, no Shopping Salvador. Então, mais um desafio, trazer alta gastronomia para o shopping. O baiano não estava acostumado a ter um restaurante em shopping que não fosse fast food, né? Então, a nossa missão era não te dar um fast food, era te dar uma comida como você come em um restaurante de rua. Para você ter uma ideia, ele já ganhou diversos prêmios no Brasil e fora do Brasil, como o melhor restaurante, como o melhor chefe. Vieram as primeiras premiações, como o melhor restaurante Frutos do Mar em 2012, em 2013 também. Depois em 2014 fui contemplado como chefe do ano pela revista Veja. E aí o universo começa a abrir e as pessoas começam a querer entender quem era Fabrício, aquele jovem que chegou e ganhou como chefe do ano. Só no ano passado foram 2 prêmios internacionais. O The Best Chef, que aconteceu em Yucatán em 2023, e o Latin American 50 Best Restaurants, que também aconteceu no ano passado. Além disso, ele foi eleito melhor chefe e melhor restaurante de Salvador diversas vezes pelo prêmio da Veja Comer e Beber e muitos outros prêmios que ele acumulou durante a sua carreira. O Fabrício tem 6 casas em Salvador, casas com públicos ligeiramente diferentes e ticket médios de restaurantes também diferentes. E aí as portas abrem, aí nasce o Amado, onde eu fico no Amado até 2016. E em 2016 eu tive a oportunidade de montar o meu restaurante, o Origem. E a gente veio na contramão, né? Porque o menu degustação não era algo que estava como primeiro plano. Eu queria fazer um restaurante com menu pequeno. Então, a gente sempre prezou muito pela capacitação dos profissionais. Então, eu não queria só abrir o restaurante de qualquer forma. Então, durante esse soft opening, a gente criou um menu degustação, tipo entrada principal, sobremesa, eram 5 etapas. Os itens que tinham no menu. O segundo era um, o terceiro era outro, o quarto era outro. Só que as pessoas gostaram. Eu falei, não muda. Não bota cardápio normal. Vocês são o único que tem isso aqui em Salvador. E a gente começou. Então, todos os dias eu criava um prato novo. Todos os dias eu fazia menu novo. Isso durante 3 anos foi assim. O Origem é um laboratório, né? Como eu criava um prato todos os dias, acabou que ficou um leque de produtos muito grande, né? E o cliente sentia falta. Onde é que eu vou... Beleza, você não faz mais, mas onde é que eu vou comer isso? Acabou? Isso ficou na nossa cabeça. Ele falou, nossa, então o Origem, ele é a matriz, é a mãe. É do Origem que a gente vai abrir as outras frentes. E nasceu essa casa aqui, que é o Ori, em dezembro de 2018. O Ori é o restaurante queridinho da alta sociedade de Salvador. Seus pratos misturam ingredientes da culinária local com a cozinha internacional. É possível escolher no menu à la carte delícias como o já famoso abarajé,
um snack de feijoada completa ou um nhoque de milho verde com ragu de moela e quiabo, sempre que a vontade pedir. O Ori nasceu de uma demanda e onde a gente quis fazer ao contrário do que faz no Origem. Lá a gente acaba engessando o que você vai comer. Aqui não. Aqui você cria a sua experiência gastronômica. Você pode compartilhar pratos, mas tudo dentro do mesmo conceito. Você vai ver muito de Bahia, vai ver da Bahia, da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, da zona costeira, da Marinha. É o que a gente tenta fazer quando a gente cria um prato, né, no processo de criação. Pegar aquele ingrediente que tem um uso meio que óbvio e não valorizado e transformar ele, agregando valor a esse produto. Só que aí veio o projeto de assumir a operação de A&B do Hotel Fera. Um desafio que eu aceitei, nós aceitamos, eu e minha esposa, e de pegar do café da manhã, serviço de quarto, piscina, e botar um restaurante lá. E nasceu o Omi, né? Omi quer dizer água em Urubá. Então, como você está perto da Baía de Todos os Santos, a gente tem como foco principal utilizar de insumos oriundos da Baía de Todos os Santos, com foco em frutos do mar. Eu acho que o que mais me deixa orgulhoso é ver como a gastronomia baiana ela vem evoluindo, de respeito a serviço, de respeito ao produto, de respeito ao funcionário, o olhar do cliente para com. Você não precisa ir para São Paulo para comer bem, para Rio para comer bem, sair do Brasil para comer bem. Eu acho que para mim o meu maior orgulho é esse, né? Não está só no prato, está na construção do todo, né? Que vai do produto, a produtor, a cliente, a formação, a capacitação. É o que me deixa mais feliz do que um prato específico. Os chefes Fabrício Lemos e Lisiane Arouca possuem restaurantes em Salvador, localizados nos endereços mais nobres da cidade. As casas também operam com delivery, para proporcionar a mesma experiência na sua casa. Venha conhecer o Ori e viva essa experiência incrível! Existe um livro incrível que todo dono de restaurante tem que ler. É o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse livro detalha muito bem a importância de um propósito para uma marca ou para uma pessoa. Eu vou ler um trechinho dele para vocês aqui. Dá só uma olhada. No livro, o Simon apresenta o que ele chama de círculo de ouro. Começando pelo círculo de fora. O quê? Toda companhia e toda organização no planeta sabe o que faz. Não importa se é grande ou pequena, nem o campo de atividade. Todo mundo é facilmente capaz de descrever os produtos ou serviços que sua companhia vende. O como? Algumas companhias e algumas pessoas sabem como elas fazem o que fazem. Quer você chame de proposta de valor diferenciada, processo patenteado ou proposição exclusiva de venda. Os comos são apresentados com frequência para explicar o modo pelo qual alguma coisa é diferente ou melhor. Não é tão óbvio quanto o quê, mas muitos acham que esses são os fatores diferenciadores ou motivadores em uma decisão. Seria equivocado supor que isso é tudo o que é necessário. Falta um detalhe, o porquê. Muito poucas pessoas ou companhias conseguem articular com clareza por que fazem o que fazem. Quando falo do porquê, não estou me referindo a ganhar dinheiro. Isso é uma consequência. Com o porquê, refiro-me a qual é o seu propósito, sua causa ou sua crença. Por que sua companhia existe? Por que você sai da cama toda manhã? E por que alguém deveria se importar com isso? Por que é tão importante um restaurante ter um propósito muito bem definido? Refletir esse propósito em todas as suas áreas e, principalmente, comunicar esse propósito para os seus clientes. Eu queria fazer uma comparação aqui de dois fabricantes de motos, a Honda e a Harley Davidson. Eu vou ler para vocês aqui a missão da Harley Davidson. Nós realizamos sonhos através de experiências de motociclismo. Ou seja, a Harley Davidson ela não vende motos. A
A Harley Davidson vende sonhos. E as pessoas que se identificam com esse sonho de liberdade, com esse sonho de poder viajar e conhecer lugares diferentes, andar em grupo, elas acabam se identificando com esse propósito e virando fãs da marca. Ao passo que se você pegar a Honda, ela também fabrica motos de alta qualidade, ela também usa tecnologia de ponta nos seus produtos, mas não existe o mesmo amor das pessoas pela marca da Honda da mesma maneira que existe pela marca da Harley Davidson, ao ponto de ter muita gente que tatua o logotipo da Harley Davidson na sua pele. Tamanha é a identificação desse público com a marca, tamanha é a paixão que essa marca desperta dentro das pessoas. Vamos voltar agora no exemplo dos 2 restaurantes que a gente estava falando. Todo dono de restaurante sabe exatamente o que ele vende. Entradas, pratos principais, sobremesas, drinks, enfim, a lista de produtos de um restaurante é muito fácil de ser identificada. Todo mundo sabe também como esses produtos são feitos. E alguns restaurantes tentam até agregar valor nessa etapa do processo. Diz que compra matéria-prima de primeira qualidade, usa equipamentos de cozinha de última geração, treina demais a sua equipe de cozinha e de salão para fazer o atendimento. Mas isso é o como, isso não é o porquê. A maioria das pessoas comunica seus produtos e seus serviços de fora para dentro. Primeiro elas comunicam o que elas vendem e depois comunicam como elas fazem aquilo que elas vendem. Mas nunca sabem direito o porquê elas fazem aquilo. E todas as empresas que são extremamente bem-sucedidas, elas costumam comunicar de dentro para fora. As 3 principais perguntas que você precisa responder são: por que o seu restaurante existe? Por que você levanta da cama todas as manhãs para comprar matéria-prima, para abrir o restaurante, para preparar toda a operação para o almoço? E principalmente, por que as pessoas iriam até o seu restaurante? E o Fabrício define isso muito bem em todas as comunicações que ele faz dos seus 6 restaurantes. Dá uma olhada no site dele. Originalidade é a palavra que une todas as nossas casas. E apesar de suas particularidades, todas resgatam a identidade da gastronomia da Bahia. Esse é o propósito do Fabrício: resgatar a identidade da gastronomia da Bahia através da alta culinária. Todos os restaurantes que eu converso, que são extremamente bem-sucedidos, o dono sempre tem um propósito, uma missão. E o restaurante e os produtos que o restaurante serve são simplesmente uma prova, um reflexo daquele propósito, daquela missão que aquele dono de restaurante tem. Todo mundo tem alguma história muito bacana quando montou o seu restaurante. Os motivos que levaram você a montar o seu restaurante, as receitas dos pratos que você serve lá, uma receita da avó que você gostava de comer quando criança, sua mãe também fazia e você lançou aquele prato no restaurante e aquele prato emplacou. Uma história bonita para contar de algum fornecedor, de algum insumo, de algum ingrediente especial que você usa no prato. Pode ser a história de um produtor familiar, pequeno, que produz um queijo especial, que produz uma verdura especial para você. Enfim, pessoas gostam muito, muito de histórias. Então, comece por aí. Tente pegar histórias que mexam com o seu emocional e estejam ligadas ao seu restaurante e comece a fazer isso na sua comunicação. Comece a passar isso para as pessoas na sua comunicação. Isso vai fazer com que você mesmo consiga descobrir seu próprio propósito. Tenta relembrar, poxa, quando eu estava montando meu restaurante, eu tinha um sonho de fazer isso, de proporcionar isso para os meus clientes. Tenta resgatar isso e comece a escrever. Começa a responder essas 3 perguntas que a gente fez agora.
Os restaurantes que se comunicam de fora para dentro, do produto para o como, não fazem sucesso. Os restaurantes que se comunicam de dentro do círculo para fora, porque eles montaram o restaurante, porque eles preparam aquele tipo de comida, qual a história por trás daquele tipo de comida, depois como essa comida é feita e o resultado final, a apresentação do prato. Esses restaurantes, sim, vivem lotados. Isso inspira os consumidores que se identificam com aquele propósito. E os consumidores não vão no seu restaurante por sua causa ou por causa do seu propósito. Os clientes vão até aquele restaurante por suas razões próprias, por causa dos seus próprios propósitos, que vão estar alinhados com o seu. E o propósito do seu restaurante vai ser identificado com o cliente dependendo do momento da vida dele, dependendo do dia da semana dele. Você pode dizer que o seu restaurante não é concorrente do McDonald's, por exemplo. Mas entenda que o mesmo consumidor que durante a semana, no horário do almoço, preso entre duas reuniões, passa rapidinho ali no Mac para comer uma refeição rápida com um precinho lá justo, é o mesmo cliente que vai levar a família inteira dele para almoçar no domingo no seu restaurante, para comemorar alguma coisa ou simplesmente para poder estar junto da família. O que eu quero dizer é que se o ticket médio do seu restaurante é R$ 150, R$ 200 por pessoa, não significa que o consumidor de um restaurante que tem um ticket médio de R$ 30, R$ 50 não possa frequentar os dois mundos. Isso vai depender do momento que a pessoa está passando. Por isso, comunicar o propósito é tão importante. Cada restaurante resolve um problema diferente do cliente. Então pode ser aquele restaurante que tem uma refeição saudável, rápida, com preço justo, para o almoço do dia a dia da semana, que eu consigo pagar com o vale-refeição que a minha empresa me dá. E aí você tem aquele outro restaurante com um propósito bem definido, que ele quer que os clientes cheguem no restaurante, passem quantas horas ele quiser ali na mesa consumindo, num domingo, com a família, num momento de lazer. Nunca, em momento nenhum, o que você vende no seu restaurante são os itens do seu cardápio. O que você vende são experiências, são problemas que você soluciona para as pessoas, são prazeres que você proporciona para os seus clientes. A gente tem um exemplo clássico da Copenhagen. A Copenhagen fabrica chocolate, mas a Copenhagen não vende chocolate de jeito nenhum. O que a Copenhagen vende são presentes. Imagina que você está com aquela vontade de comer chocolate. O que você faz? Você vai no supermercado e compra uma barrona grande de chocolate para satisfazer aquela tua necessidade. Agora, você precisa dar um presente para a esposa, para a namorada, para a mãe, para a irmã, enfim, para alguém da sua família ou amigo. Você precisa de alguma coisa rápida, alguma coisa bonita e alguma coisa que você tenha certeza que a outra pessoa vai gostar. Você passa na Copenhagen e compra um presente. Esse presente às vezes pode ser até para você mesmo. E existem muitos outros exemplos, né? A Montblanc não vende caneta, a Montblanc vende a joia masculina. O fast food não vende sanduíche, o fast food vende economia de tempo para os clientes. Enfim, a gente tem uma série de exemplos na nossa vida para provar que aquilo que a gente vende nunca é aquilo que o nosso consumidor compra. O consumidor compra o porquê você faz as coisas e não o que você faz, nem como você faz. Mas você não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de restaurantes espalhados pelo Brasil que ainda não encontraram seu propósito, ainda não encontraram sua razão de ser. Alguns até já encontraram, mas não sabem ainda muito bem como comunicar isso para os seus clientes. Eu queria que você desse o primeiro passo nessa jornada em busca do sucesso do seu restaurante. Eu quero que você clique no link da descrição desse vídeo
e participe da comunidade Restaurantes Incríveis. A gente vai estar aqui toda terça-feira às 8 da noite, analisando um restaurante de sucesso e entendendo quais foram os fatores que fizeram esse restaurante chegar lá, para que você possa aplicar os mesmos conceitos no seu restaurante. Compartilhe esse vídeo, dê um like e muito obrigado. Um grande abraço. Valeu!